Bom dia a todos, eu sou o Victor Jesus e eu vou apresentar meu TCC sobre o consumo maçante de mídias digitais e tudo que engloba esse tema. Com a ascensão da internet na vida cotidiana, a gente vem cada vez mais se inserindo em um mundo digital e que certamente tem vários problemas que os usuários devem lidar, como a segurança da informação, quanto o indivíduo vai estar exposto, sua saúde mental e principalmente o vício, que vem do caso do sentimento de consumo em massa. O consumo maçante. Bom, atualmente as mídias digitais elas vão muito além de ligações, torpedos. Ele se tornou um meio tão abrangente que traz a análise de um fenômeno, que é o consumo das massas e como as mídias digitais podem afetar nossas vidas cotidianas. Também a gente pode lembrar que elas moldam a maneira que a gente pode se comunicar. Ou seja, agora a gente está em uma nova forma de mandar mensagens, ligações e até quando a gente socializa entre si por conta do uso de celulares. E também a noção de como equilibrar o consumo maçante. Bom, quando a gente fala de consumo maçante de mídias digitais, uma definição é o uso excessivo de dispositivos e plataformas online. Então ele se engloba em uma vasta gama, como jogos, redes sociais, streaming, séries e vídeos, onde o usuário ele se insere em todas essas vertentes. E a interconectividade também, que é o sentimento de consumo em massa, faz com que as notificações e atualizações incentivem o usuário a ficar cada vez mais nesse meio. A gente tem exemplos de pessoas viciadas em jogos online, que não saem das redes sociais, além de pessoas maratonando séries, por mais que não pareça, esse é um consumo em massa, séries e vídeos. Aqui eu tenho duas pesquisas de campo que eu realizei sobre o tempo de utilização do celular. E algo interessante, como vocês podem ver na primeira pesquisa, é como a maioria das pessoas, 68%, ficam de 5 a 6 horas consumindo, sendo que menos de uma hora e de 1 a 2 horas não tem sequer, não aparece nem sequer no gráfico, menos de uma hora e de 1 a 2 horas a gente não tem nem a porcentagem, enquanto de 3 a 4 horas tem uma parcela considerável. Agora, como você escreveria a melhor forma de utilizar o celular no dia a dia, mostra como a gente mudou o nosso pensamento e a maneira de utilizar as mídias digitais. Porque agora a gente responde mensagens, acessa redes sociais em qualquer hora do dia, sendo que não se tornou mais um meio apenas para fazer uma ligação ou mandar uma mensagem. A gente tem um mundo no meio desse consumo. Isso levanta a questão da segurança. A segurança na hora de navegar é muito importante quando a gente se insere nesse meio, já que pode expor o usuário à exposição de menores e aqueles que são mais leigos no assunto. Também a gente tem o vazamento de dados, com certeza, porque não é um meio perfeito e você, quando você deixa a mercê senhas ou algo do tipo, pode acabar tendo vazamentos. Sem contar os links suspeitos, óbvio que algumas pessoas desinformadas acabam clicando e podem levar matérias sensacionalistas, é, coisas inapropriadas, enfim, uma grande gama. Também tem as pessoas mal intencionadas, os hackers e os pedófilos, por exemplo. Pedófilos que podem acabar se encontrando com as crianças no meio online, seja em jogos, seja em conversas, o que a gente precisa de monitoramento. E os hackers que podem quebrar códigos e afins. Sem contar o incentivo das compras desnecessárias que a gente vê diretamente quando alguns anúncios aparecem ou a gente acessa alguma rede social. E para isso, uma das coisas que eu recomendo para você conseguir ter mais segurança é a utilização de VPN, que é a Virtual Private Network, que é uma internet privada. Basicamente, você consegue usar esconder seu endereço quando você está navegando, ou seja, você usando uma VPN pode aparecer para uma pessoa que esteja monitorando seu computador que você não está nos Estados Unidos, o que protege pelo menos a localização do usuário e deixa ele um pouco mais seguro. Recomendo também senhas mais fortes e diversificadas, já que
Diversificados, quando eu digo, é uma senha diferente para cada aplicativo, cada rede social que você usa, além de ser forte para você não dar chance para ser encontrado. Também temos as políticas públicas de privacidade, que são necessárias, porém difíceis de ser alcançadas, e o vazamento de dados levanta também do Mark Zuckerberg em 2018, quando ele foi a tribunal por conta de vazar dados de usuários para empresas no Facebook. Então, esse é um acontecimento bom de se lembrar. As empresas e como reter a atenção. Bom, a atenção é um forte mercado e ela se torna muito necessária quando você vai consumir internet, já que as empresas lucram com a sua atenção, se tornando um grande mercado. Então elas vão fazer uso das notificações, os pop-ups, que são aquelas imagens que aparecem de canto, anúncios, sem contar as curtidas e comentários que também chamam a atenção quando o usuário faz um post. As técnicas de design e usabilidade são interessantes, porque as empresas elas querem deixar o mais confortável possível e também chamativo. Paletas de cores, por exemplo, mais chamativas podem chamar um público, enquanto mais claras podem chamar outro tipo de público. A gente tem uma tipografia legível, letras grandes normalmente, bonitas de se ver, e a localização estratégica de elementos na interface. São eles os botões, os comentários, e o mais interessante, que é o feed infinito que foi desenvolvido. A gente pode encontrar isso no Instagram, no TikTok, que basicamente você vai descer sua página infinitamente. Sempre vai ter alguma postagem sobre algo. Então, o usuário, se ele quiser ficar o dia inteiro rolando a página dele no celular, ele vai conseguir. Então, a gente também lembra do algoritmo, que é o mais importante. Descobrir o gosto pessoal do usuário é a chave para maximizar seu tempo consumindo conteúdo digital. Por isso, empresas como o TikTok, o Instagram e o YouTube Shorts, que é mais recente, desenvolveram um algoritmo analista de ponta que adapta seus conteúdos para cada usuário. Então, por exemplo, o TikTok, a gente tem a página For You, que a tradução é para você. É uma página que se adaptou a todos os seus interesses, seus séries, jogos. Então, sempre que você entrar naquela página, normalmente vão ser coisas do seu interesse. E quando elas não são, o algoritmo identifica se você não ficou o tempo inteiro no vídeo, se você pulou ele e começa a exprimir esse conteúdo. Claro, isso também a gente pode também pensar em anúncios, por exemplo, quando você pesquisa sobre um monitor e começa a aparecer coisas sobre esse monitor, isso são ações do algoritmo que é usado. Impactos na saúde mental e bem-estar. Bom, os impactos na saúde, eles são muito grandes, já que o vício sempre tem os seus malefícios. Então, por exemplo, quando você se compara a vidas que são perfeitas na internet, vai distorcendo usuários que são um pouco mais fracos e começam a querer invejar essas vidas, querer ter o tipo de vida, mesmo sabendo que na maioria das vezes chega nem a ser a realidade, o que uma blogueira posta, por exemplo. Também tem o desenvolvimento de distúrbios alimentares e de atenção, as ideologias distorcidas, óbvio, quando você começa a se inserir com opiniões e ideologias que, vamos dizer assim, que não deveriam nem ser divulgadas porque pode ser crime, por exemplo, apologias ao nazismo, neonazismo, enfim, o cyberbullying, que as pessoas se acabam se inserindo, a fobia social, essa que acaba se desenvolvendo quando o usuário prefere ficar na maior parte do seu tempo apenas se comunicando pela internet, e as ameaças de exposição, quando algum usuário está à mercê de, por exemplo, alguém de expor as suas informações, fotos íntimas, isso quando o usuário acaba conversando com esse tipo de gente. Bom, o vício ele pode impactar muito bem nas esferas profissionais e acadêmicas, já que ele está altamente relacionado com sono. Ou seja, na escola, por exemplo, se você passou uma noite inteira mexendo no celular ou jogando, você não vai conseguir produzir direito, provavelmente vai acabar dormindo na escola. Ou você não cansou de continuar usando seus aparelhos e no meio do seu trabalho você fica a usar o telefone, o celular. Então, a gente precisa que o indivíduo tenha autoconsciência de que esteja viciado, não que isso seja uma tarefa fácil, e por isso precisa de ajuda de familiares e amigos, normalmente quando esse problema sobe um degrau no nível.
E, obviamente, quando resolvido, é melhor o usuário desenvolver um equilíbrio do tempo que ele vai usar os seus aparelhos. Por isso, as medidas de conscientização devem seguir na educação, com certeza, para falar sobre os riscos do consumo excessivo e exprimir como isso é uma prática negativa. Restrição ao acesso, eu não acredito que seja uma prática muito efetiva, porque quando você restringe algo, a pessoa começa a fazer isso escondido, mas um equilíbrio seria interessante. E óbvio, as redes sociais com regras mais claras sobre os serviços e também a privacidade dos usuários, que ficam em termos muito pequenos e a pessoa acaba concordando sem ter certeza. Porém, a gente tem os desafios sobre essas medidas, por exemplo, na implementação de políticas públicas contra o consumo, por conta da, principalmente no Brasil, a falta de investimento, os desafios legais e aceitação, tanto do povo quanto das empresas que detêm essas mídias digitais que não vão aceitar. Aqui a gente tem dois exemplos de políticas públicas que deram certo, que é o toque de recolher na China, onde eles têm apenas 1 hora desse lazer em dias da semana, e quando são finais de semana e feriados eles têm 3 horas. Enquanto na França eles proibiram o uso de celulares nas escolas para menores de 15 anos. Quando a gente chega nas considerações finais, a gente entende que o consumação de mídias digitais é algo mais analítico, uma esfera muito grande que se expandiu não como entretenimento, mas também como um mercado mundial. O que significa que esse estudo é tão engloba tantas vertentes que a gente só pode elaborar caminhos para poder falar sobre saúde, integridade do usuário e auxiliar as pessoas no uso de suas vertentes da internet. Referências. Esse foi o meu trabalho. Obrigado a todos que assistiram e uma boa noite.